Boa tarde a todos. Uma alegria, satisfação, depois de recebermos essas vibrações maravilhosas desta prece, para nos emocionar cada vez mais ante a conscientização e a responsabilidade sobre o tema que foi abordado. Iremos falar um pouco de um tema que sempre suscita algumas dúvidas e questionamentos em qualquer meio que apresentamos, seja espírita ou não. A doação de órgãos e os transplantes geram algumas dúvidas, e aqui nós tentaremos mostrar alguns conceitos com o objetivo de facilitar as decisões de cada um. Nós sabemos que a doutrina espírita não impõe a cada um de nós que devemos tomar as posições. E nem é pretensão nossa dizer que cada um tem que fazer algo assim ou assado. Mas, na nossa proposta de expor o que a doutrina espírita nos revela, colocar à disposição de cada um novas ideias e raciocínios para facilitar estas escolhas que, conforme Emmanuel nos disse, que é individual e intransferível. Nós temos uma lista enorme de órgãos que já fazem parte das opções que a medicina tem para oferecer à população. E à medida que novas tecnologias e novas descobertas vão surgindo, nessa busca incansável da ciência de sempre descobrir o melhor, esta lista continua crescendo. Nós temos aí relacionados as inúmeras opções que já são possíveis tecnicamente de serem transplantadas para as pessoas. Quanto à origem, tanto órgãos como tecidos podem ser classificados em diversos grupos. Os xenotransplantes, que seriam aqueles órgãos retirados de animais, uma opção que já foi utilizada. Com relação às opções humanas, nós temos aqui o doador vivo, o doador cadáver e o anencéfalo. Com relação ao doador vivo, praticamente não existe muito o que discutirmos, porque é consenso entre todos. É uma decisão pessoal quando um indivíduo manifesta esse desejo de doar algo do seu corpo em benefício de outro. Mas as dúvidas maiores surgem com relação à doação de cadáver, porque envolve circunstâncias e situações específicas que nós iremos aqui considerar. A questão do anencéfalo nós colocamos aqui, isto porque no Brasil existem normatizações equivocadas, na nossa opinião, que orientam e que inclusive até estimulam a retirada de órgãos dos anencéfalos para fins de transplantes, o que lamentavelmente nós consideramos. O doador transgênico seria a produção de órgãos, ou de células, ou de tecidos, através de manipulações para fins de serem transplantados. E os órgãos artificiais, que sempre constituem mais uma alternativa de pesquisas da ciência. E nós temos uma informação do Dr. Bezerra de Menezes, que foi dada no livro Entrevista, desde 1968, onde ele já fala dessa possibilidade de, no futuro, a construção de órgãos artificiais, o que aumentariam as possibilidades de tentar diminuir
um dos grandes obstáculos dos transplantes, que são exatamente as filas daqueles que estão aguardando um órgão para resolver os seus problemas de enfermidades. Existem inúmeros desafios na relação de transplante. A rejeição é o maior desafio. Quando foi realizado o primeiro transplante no Brasil de coração com o João Boiadeiro, e a rejeição foi a principal causa de insucesso nesse transplante. E a rejeição está ligada diretamente a aspectos espirituais relacionados com o receptor, que entraremos em mais detalhes daqui para frente. Mas a infecção também é um outro desafio, é um outro obstáculo que, por sua vez, leva à infecção. Uma vez que aqueles pacientes que recebem o órgão, para tentarem superar a barreira da rejeição, fazem uso de imunossupressores, onde o seu sistema imunológico fica diminuído em atividade e, desta forma, favorece a possibilidade de infecções. As barreiras éticas estão presentes em todas as discussões científicas e espirituais, as discussões da sociedade. E um problema gravíssimo também é a questão da comercialização. Há países em que este ato é praticado de uma forma muito aberta e outros de uma forma clandestina. Pessoas que saem dos seus países e vão para outros em clínicas onde os cuidados não são realizados de forma devida para que possam conseguir um órgão e serem transplantados. A escassez de órgãos talvez seja aqui um dos problemas em que todos buscam resolver. Os órgãos responsáveis lutam tentando vencer esse obstáculo maior, porque a fila de necessitados é enorme e ela não diminui, porque cada vez mais aumenta o número de pessoas que são acometidas de enfermidades cujos benefícios só seriam realizados com o órgão transplantado. E essa fila também, ela é cada vez mais comprometida devido aos mecanismos de captação e disponibilização. Porque não adianta você ter o órgão, ter a pessoa que vai doar, mas se não tiver um sistema eficiente de captação e disponibilização desse órgão, não chegará a tempo em condições de viabilidade necessário para realizar o procedimento. E a desinformação, ou seja, a grande maioria das pessoas desconhece os fatores e os temas, os assuntos que estão relacionados com o transplante. E com isso não se propõe a serem doadores. Nós temos aqui um coração bioartificial. Isso é uma figura dos trabalhos que são realizados em corações de rato, nas pesquisas que procuram desenvolver órgãos por novas técnicas para aumentar a oferta. Esse coração artificial realizado com material orgânico também faz parte de novas linhas de trabalho e de pesquisas com esse mesmo objetivo. Porém, uma coisa muito interessante, uma linha de trabalho muito interessante, que nós veremos nesse vídeo. Uma equipe de médicos europeus anunciou esta semana o primeiro transplante de traqueia, criado a partir de células-tronco. Aos 30 anos, a colombiana Cláudia Castilho mal conseguia respirar com parte da traqueia devastada por uma tuberculose. A saída normal seria extirpar um dos pulmões, o que deixaria sequelas para sempre. Um médico espanhol propôs uma cirurgia experimental, que Cláudia aceitou. Os cientistas retiraram a traqueia de uma doadora e fizeram diversas lavagens para remover todas as células que recobriam a cartilagem. Células-tronco retiradas do quadril, das vias aéreas e do nariz de Cláudia formaram um novo tecido sobre a traqueia da doadora. O novo órgão foi modelado e encaixado exatamente no lugar da traqueia doente, que foi eliminada. A operação foi um sucesso. 4 meses depois, Cláudia voltou à vida normal e, graças às células-tronco, não precisa de remédios imunorrepressores, não há perigo de rejeição do novo órgão. O caso de Cláudia abre caminho para transplantes de outros órgãos, como intestino, bexiga e aparelho reprodutor.
O que é interessante, realizado aqui no país vizinho, do conhecimento da maioria de vocês, é que esta nova técnica de preparar um órgão para ser transplantado, onde o revestimento celular é extraído de células do próprio paciente que vai receber, elimina algumas das barreiras interessantes, como a questão da rejeição, porque as células que revestiram esse tubo da traqueia, conforme mostrou no vídeo aí, foram retiradas aqui do paciente que iria receber, células epiteliais, células estaminais, e através de um processo aqui no bioreator, foi reconduzido todo o revestimento dessa estrutura que foi transplantada. Foram utilizadas aqui células-tronco adultas, que eu queria ressaltar, porque embora a reportagem que saiu não esclarece esse fato, cita apenas células-tronco e as pessoas continuam em dúvida achando que podem ser células-tronco embrionárias. Mas nós vemos aí o uso de células-tronco adultas do receptor e a possibilidade de ser transplantada essa estrutura e não promovendo a rejeição. Não haveria necessidade, como não houve necessidade de usar substâncias imunossupressoras. O transplante de face, mostrando os benefícios, como esse exemplo aí da Isabelle, que foi realizado na França. Olha a diferença que existe entre uma e outro, esse outro que foi realizado na China, mostrando uma avenida de possibilidades e de benefícios que o transplante pode promover para a pessoa. A legislação portuguesa tem 3 leis que tratam do tema, certo? A primeira em 93, que já definiu as bases, a segunda em 2007 e a última, que foi realizada aqui em 2009. Mas todas têm um núcleo principal que define a doação de órgãos, transformando cada cidadão em um potencial doador. Ou seja, a doação ela é presumida. E se o indivíduo não quiser ser doador de órgãos, ele tem que manifestar isso daí por escrito, se cadastrar aqui no que ele chama de renda, que é um cartão individual de doador, onde você vai manifestar a sua vontade de não ser doador, ou então especificar. Você pode dizer, não, eu só quero doar as minhas córneas, ou então eu só dou o meu coração, ou só dou o meu rim. Quer dizer, há essa possibilidade conforme está escrita lá na lei. Mais interessante também é que considera a questão de morte cerebral e com inativação do tronco encefálico, conforme nós também consideramos e que é consenso mundial. A legislação brasileira considera a doação de órgãos tendo como palavra final a família. É ela que dá autorização. Ou então, se o indivíduo quiser ser doador, ele tem que avisar para sua família, dizer eu sou doador de órgãos, ele tem que avisar o sim. Lá é o contrário daqui. Enquanto aqui a doação é presumida, no Brasil a doação é consentida. Existem portarias do Ministério da Saúde regulamentando a doação do anencéfalo, como falei, e o Conselho Federal de Medicina tem critérios e tem resoluções específicas de consenso mundial que levam em consideração de que a morte encefálica deve ser consequência de um processo irreversível e conhecido para que seja diferenciada dos casos de uso de drogas ou de hipotermia. E que alguns exames que já são utilizados para oferecerem maior segurança no momento de selar um diagnóstico de morte encefálica e a família poder dar a autorização final para a retirada do órgão. A morte encefálica envolve a destruição de todo esse complexo. Aqui nós temos o encéfalo, que envolve cérebro, cerebelo, tronco encefálico, essas estruturas que são responsáveis, que em conjunto constituem aquilo que nós chamamos o encéfalo, o que para diferenciar de algumas pessoas que querem chamar de morte cerebral, como se apenas essa estrutura estando sem atividade fosse responsável e que aí a morte já tivesse ocorrida. O diagnóstico de morte encefálica, nós trouxemos aqui 2 exames que são interessantes apenas para considerarmos que nós temos aqui uma angiografia com fluxo sanguíneo cerebral normal e angiografia sem fluxo sanguíneo cerebral.
Nós temos o outro exame aqui, que é o Doppler transcraniano, mostrando essas ondas, essas curvas pletismógrafas, que mostra a presença de fluxo sanguíneo cerebral no exame normal. E quando está comprometido, nós temos aqui a ausência de fluxo, ou seja, são dois dos exames, além do eletroencefalograma, que também são, e outros testes que a resolução, no caso a resolução brasileira, considera como metodologia para chegar a um diagnóstico de morte encefálica. E, entretanto, é importante considerarmos o seguinte, que este consenso que a ciência coloca de que a morte, a verdadeira morte, a morte encefálica, é por inativação do tronco encefálico, coincide com as informações que nós temos da espiritualidade. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, coloca lá que o espírito, ele se liga aqui nessa estrutura aqui, ó, o assoalho do quarto ventrículo, a fossa romboidal. E somente quando há o desligamento total, quando o ponto de união aqui é cortado, é que há a separação do espírito do corpo físico. Joana de Ângeles também faz essa colocação, mostrando que a coerência, a concordância de informações, de que a verdadeira morte só ocorre realmente com a destruição do tronco encefálico. Francisco Cândido Xavier, através das respostas em alguns livros, traz alguns esclarecimentos mais interessantes, retratando a opinião de espíritos como Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes. E nós vamos tentar construir uma ideia baseado e fundamentado na opinião desses ilustres espíritos, para facilitar o nosso entendimento. Então, Chico falou o seguinte, que o transplante de órgãos, na opinião dos espíritos sábios, é um problema legítimo, deve ser levado adiante, porque não é contrário às leis divinas. Exatamente por um simples fato, porque beneficia. Se a lei suprema de Deus é a lei do amor, é a lei do bem, tudo que gere benefício para o ser humano é bem visto e é bem aceito e se enquadra dentro da orquestra divina. Então é natural que o indivíduo possa doar parte do seu corpo ou algum órgão quando este não venha a lhe servir mais. Então é uma proposta bem aceita pela espiritualidade, disso nós não podemos ter a mínima dúvida, e que deve ser levado adiante. Ainda confirmando esta dúvida, no livro Plantão de Respostas, do Pinga Fogo, nós temos aqui duas perguntas. O que é que a doutrina espírita pode falar a respeito de doação de órgãos, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode às vezes ocorrer em até 24 horas, e que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes. E a segunda pergunta, o espiritismo é contra ou a favor do transplante? Vejamos a resposta de Emmanuel, que o benefício, mais uma vez, o benefício como argumento determinante daqueles que precisam e que necessitam, consiste na maior recompensa para o espírito. E a doutrina espírita sanciona, aprova e vê isto daí com bons olhos. E a segunda resposta, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimento aos doadores. Então veja bem, nós não temos com que nos preocuparmos muito com essa questão, se a separação ocorreu ou não ocorreu, porque existem meios e existem mecanismos para que isso seja superado. O que nós temos que nos preocupar, sim, é como nós iremos nos comportar ao longo da vida, para que quando chegar o momento em que possamos oferecer a possibilidade de doar um órgão, estejamos em condições favoráveis para que esta separação seja menos traumática possível e poder receber o auxílio que nos é ofertado do outro lado. Entraremos em mais detalhes daqui a pouco.
A questão 5.6 do Livro dos Espíritos, ela já começa a abordar essa questão, esse tema, desde meados do século XIX, com a codificação da doutrina espírita. Então veja bem, a separação definitiva da alma e do corpo, ela pode ocorrer antes de cessação completa da vida orgânica? A resposta conhecida da maioria de todos nós diz que na agonia muitas vezes a alma já deixou o corpo e não há mais do que vida orgânica, e que o corpo é apenas uma máquina que o coração movimenta e vai existir enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isto não necessita de alma. É importante considerar que, desde aquela época, Kardec já colocava esta possibilidade, de que o nosso corpo físico pudesse existir sem a presença do espírito, e aí, abrindo novas opções para a medicina, como nós conhecemos hoje, através da doação de órgãos e dos transplantes. O Dr. Bezerra de Menezes revela-nos no livro, também está no livro Entrevistas, em 1968, quando foi escrito isso aí, que a ciência médica aperfeiçoará os processos da chamada ressuscitação cardiopulmonar externa, através de massagens mais aperfeiçoadas e equipamento elétrico seguro para a defesa do doador. Feito esse trabalho de defensiva, o eletroencefalograma assinará o silêncio cerebral ocorrido com a desencarnação. Nosso benfeitor e patrono das exames deixa claro aqui que a descoberta de equipamentos iria favorecer aquela situação de que possamos ter um corpo físico funcionando onde o espírito já tenha se desligado e mantendo a viabilidade das estruturas orgânicas para as finalidades de transplante, porque desta forma os órgãos teriam um tempo de preservação suficiente para que as equipes de transplantes, de colheita, como a captação e disponibilização, fossem acionadas para alcançar o objetivo final, que seria a transplantação desse órgão. No livro Céu e Inferno, existe um capítulo muito interessante, que é a passagem, chama-se A Passagem, onde Kardec mostra os detalhes que envolvem a nossa separação, a separação da alma do corpo físico dentro do processo de desligamento. E eu tirei desse capítulo algumas ideias aqui, para que possamos trabalhar para entender onde é que está a nossa participação dentro deste processo, para que possamos ser realmente bons doadores. Então veja bem, o sofrimento que acompanha a morte está subordinada à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Já foi dito pela manhã que, enquanto não houver separação total, molécula a molécula, átomo a átomo, entre o perispírito e a matéria física, não ocorre a separação total. E que existem fatores que relacionam-se diretamente, que influenciam este processo de desligamento. Porque quem sofre não é o corpo físico, quem sofre é a alma, é o espírito, é ela que registra. E o meio pelo qual ela vai registrando é exatamente os pontos de contatos que ainda existam, que permite a união do espírito com a matéria. Então, o que é que Kardec continua dizendo? Que tudo que pode ajudar na diminuição dessa força e na rapidez do desligamento, a separação se opera sem dificuldade e a alma não sente nenhuma sensação desagradável. É aqui que entra a nossa participação maior. Que tudo o que pode ajudar, o que é que nós podemos fazer ao longo da nossa vida, para que esta força que mantém a aderência, ela diminua e facilite o desligamento e não venhamos a sofrer repercussão alguma durante a retirada de algum órgão, se for necessário. Desta forma, Kardec continua dizendo o seguinte, vamos seguir o raciocínio. A afinidade entre o corpo e o perispírito
está em razão do apego do espírito à matéria. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual. Então está aqui uma atitude que nós devemos tomar na vida: nos identificarmos por antecipação com a vida espiritual, através dos inúmeros processos de evangelização, de espiritualização, que nós podemos e que devemos realizar na nossa vida. Porque ele conclui, neste segundo parágrafo, que o estado moral da alma é a causa principal que influi sobre o maior ou menor facilidade do desligamento. Então, o esforço que cada um tem que fazer pelo seu progresso moral, auxiliando a si próprio dentro dessa proposta de autoaperfeiçoamento, lembrando o que Emmanuel falou, individual e intransferível, é a tarefa que nos compete, e não ficarmos preocupados se o que vai acontecer, o que não vai, se pode doar algo, se não devo doar. Nós devemos nos preocupar sim, é com o que cada um pode fazer na sua vida para que esse processo de separação, que esse desligamento seja o menos traumático possível. André Luiz, ainda neste livro, respondendo a esta pergunta, diz o seguinte, olha, que foi feita: o que pensar da situação do doador de órgãos no momento da morte, uma vez que seu instrumento físico se viu despojado de parte importante? Quer dizer, o que será que o doador estaria? O que é que o doador vai passar? Como ele estaria se sentindo? Essa resposta, ela nos traz algumas conclusões interessantes, onde ele diz o seguinte, olha, que excetuando-se determinados casos, por mortes em acidentes e outros casos excepcionais, em que a criatura necessita daquela provação, ou seja, o sofrimento intenso no momento da morte, de um modo geral não traz dor alguma. Então nós podemos concluir o seguinte: existe algum sofrimento que pode ocorrer neste momento? Existe. André Luiz coloca aqui os casos excepcionais que pode acontecer, mas são provações em que o espírito necessita passar por aquilo dali. São mecanismos de reparações da lei, da qual o indivíduo não pode fugir. Ele pode modificá-la, se ao longo da sua existência se esforçou e lutou para que o seu progresso moral diminuísse a afinidade daquela força de afinidade que mantém a aderência. Porque nós sabemos que esse determinismo, ele não é absoluto, é um determinismo relativo, submetido às ações pela liberdade de escolha que cada um pode exercitar a cada instante na sua vida. Mas o sofrimento pode existir em casos excepcionais para aqueles espíritos que não se preocuparam, que não voltaram a sua atenção para, por antecipação, vivenciar e desenvolver a espiritualidade em si próprio. E desta forma, este momento lhe será de experiência valiosíssima para o seu aprendizado. Nós temos aqui agora duas mensagens psicografadas que nós vamos ler, mostrando diretamente a experiência que estes espíritos, que estas pessoas sentiram do outro lado, envolvidos com o transplante. A primeira, do Roberto Igor Porto da Silva, foi publicado na Folha Espírita em fevereiro de 98, cujos principais trechos que eu tirei foi o seguinte: senti uma dor muito grande no tórax, disse o Roberto. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo curativo e a dor desapareceu. Foi esclarecido para o Roberto que o momento desta dor foi a hora da retirada do seu coração. Porém, naquele momento, ele já foi beneficiado. A equipe espiritual, através do magnetismo curativo, já lhe proporcionou um alívio e a dor desapareceu, conforme ele diz. Um outro trecho, ele diz o seguinte: logo que me confessei agradecido e satisfeito com a medida,
notei que o coração em meu corpo espiritual pulsava forte e robusto. Então, o esclarecimento, a conscientização adquirida do outro lado pelos benefícios do ato realizado, já gerou imediatamente repercussões positivas e benéficas para o espírito. E por último, ele fala que se sente muito bem e agradecido a praticar um ato que me fez mais confortado na vida maior. Então ele reconhece o benefício que ele sentiu. E olhe que ele não autorizou em vida a doação de órgãos. Foi a sua irmã que, ao saber da morte encefálica, autorizou e permitiu que fossem retirados os órgãos. Então vocês imaginam a situação aqui de um espírito que, mesmo sem ter manifestado a sua vontade, sentiu aqui os benefícios. Imagina quando conscientemente tomamos essa decisão e colocamos a intenção de ajudar e de colaborar, quão grandes serão os benefícios gerados para o espírito. O Vladimir César Ranieri, também outra mensagem, que eu extraí aqui as consequências relacionadas com a prece, quando ele diz o seguinte: era o benfeitor espiritual que estava esclarecendo para ele. As preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doei ao banco de olhos, se haviam transformado para mim num pequeno tampão que é colocado sobre o meu peito, no local que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Ora, o Vladimir tinha suicidado-se com um tiro no peito. Nós sabemos, através do conhecimento espírita, que os efeitos diretos que ocorrem nos casos de suicida repercutem efetivamente e ficam gravados no perispírito. E o ato que gerou o momento da separação brusca, ele fica num processo de repetição constante e o espírito fica vivenciando aquilo daí. No caso do Vladimir, o local do ferimento por onde o projétil entrou ficou sangrando e esse sangramento não parava. Só foi parar pelas preces daquela pessoa que foi beneficiada com as suas córneas. E então mostra aqui um exemplo interessante. O primeiro não tinha manifestado a sua vontade nenhuma de doar. O segundo, de um suicida. Então nós vemos que em qualquer situação os benefícios são imensos para o espírito. E aí, depois dessas elucidações, nós podemos relacionar aqui quais são os principais meios que atenuam as repercussões perispirituais negativas no doador. O magnetismo curativo, que já vimos, o esclarecimento do espírito, conforme o Roberto Igor, naquela hora, a prece, que formou o tampão que estancou o sangramento, o desapego material, porque favorece o desligamento e a separação da alma do corpo físico, o amor ao próximo, porque acelera o nosso progresso moral através da vivência dos princípios morais que Jesus legou-nos para ser exemplificado, e a anestesia, que eu coloco aqui, em duas situações que poderiam ser utilizados, porque nós vimos que existem casos provacionais onde o espírito pode passar por aquilo ali para o seu aprendizado. E a anestesia seria uma forma de suavizar isso aí. Artigos que já foram publicados na Inglaterra, de que médicos recomendavam o uso de anestesia nos doadores, embora a intenção de que foi colocado esse artigo, geram dúvidas na interpretação. Por quê? Se estão recomendando anestesia, será que os princípios diagnósticos de morte encefálica estão sendo bem realizados? E se há dúvida se houve ou não a morte encefálica, então é melhor que não se faça, que não se retire os órgãos. Mas nós colocamos aqui
a anestesia com uma outra opinião, no sentido de suavizar as impressões e as repercussões que possam acontecer nesses casos provacionais. E na questão do anencéfalo, porque a resolução brasileira que normatiza isso daí, ela é triste, ela é lamentável, porque não recomenda, às vezes, nem anestesia e que nem os critérios da resolução de morte encefálica sejam aplicadas. Isso aí. Então, nós podemos fazer a pergunta, quando é que devemos doar? E Chico nos responde no livro Lições de Sabedoria: sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem desejar qualquer remuneração, sem aguardar gratidão alguma, onde a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar. Ou seja, o exercício do desapego que facilita este ato. Aí nós colocamos a proposta de que a doação de órgãos deve ser voluntária e consciente, mesmo reconhecendo que em qualquer situação, como nos exemplos citados, o benefício ele é palpável para o espírito, porque a doação, acima de tudo, é um ato de amor. E se é um ato de amor, irá beneficiar e irá gerar repercussões positivas para o espírito. Vamos. A questão do receptor, existem os fatores que estão relacionados diretamente com o receptor, uma vez que a doação é uma via de mão dupla. O transplante tem que ter o doador e tem que ter o receptor. A rejeição, André Luiz fala que as causas estão relacionadas, estão radicadas no perispírito, devido à lei de causa e efeito, promovendo incompatibilidade perispiritual, porque o órgão de origem ainda permanece no perispírito, e é ele responsável por estimular a fabricação dos elementos, das células de histocompatibilidade, que irá desencadear o mecanismo de rejeição. O Dr. Bezerra fala da possibilidade de usar a hipnose a hipnose terapêutica como recurso para diminuir as repercussões causadas pela rejeição. A influência benéfica que pode existir entre o doador e o receptor, cujo mecanismo estabelece pela questão da sintonia e que pode promover e facilitar a renovação moral daquele que está recebendo o órgão. Então, a influência, ela pode ocorrer em duas situações: a benéfica, como promovendo a renovação moral, e em casos que podem gerar até processos obsessivos, e nesse caso só ocorre quando o doador, por rebeldia ou ainda apego ao seu corpo, ele se acha dono daquele órgão que lhe tenha sido tirado contra a sua vontade. Como, por exemplo, se for retirado, sequestro, seguido de morte, em que esse órgão tenha sido retirado e aquela pessoa não era doadora. E neste caso, só existe a obsessão quando o receptor ainda conserva débitos. Aí surge a necessidade do receptor iniciar um processo de transformação moral para que possa atenuar esses efeitos. Então, a atitude que o doador vai tomar é que é o mais importante dentro desse capítulo dos transplantes. Como será a vida daqui para frente? Nós vamos falar rapidamente sobre a questão da memória psicológica comportamental, uma vez que muitos trabalhos relacionam esta possibilidade da manutenção de hábitos pelo receptor, de hábitos do doador, e essa questão ainda está em aberto. Estudos demonstram isso daí e precisam ser aprofundados para que novas ideias venham nos trazer novos esclarecimentos. O Dr. Bruce Lipton, no livro Biologia da Crença, ele fala que os órgãos transplantados, ele mantém receptores de identidade dos doadores e que eles podem continuar absorvendo as mesmas informações. Mas eu repito, essa questão está em aberto. O Dr. Amit Goswami também fala no livro Método Quântico de que um órgão que é um aglomerado de células também tem a sua autoidentidade, e aí nós precisamos de mais informações para tomarmos uma posição definitiva com relação a isso. O que eu queria chamar a atenção era exatamente a questão da moratória. Porque o indivíduo que recebe um órgão,
a sua programação, o seu planejamento existencial, ou as consequências da sua conduta ao longo da vida. Estabeleceu um momento em que, provavelmente, ele iria desencarnar pela insuficiência daquele órgão, e se ele tem a oportunidade, como resposta da misericórdia divina, para receber um novo órgão, então ele vai receber um acréscimo de existência. E esse acréscimo de existência vai funcionar para ele como uma moratória. E aí nós vamos lembrar desta fala, deste pensamento de Joana de Ângeles, quando ela disse o seguinte, que o importante na existência física não é a durabilidade que se estrutura, mas a maneira como é vivida em profundidade, mediante a conscientização de cada momento, enriquecendo-a de beleza e alegria. Então o receptor tem que fazer a pergunta: para que é que eu quero estes anos a mais que a misericórdia divina está me oferecendo? O que é que eu vou fazer disso? Porque pode ser que amanhã, quando ele desencarnar efetivamente, ele venha até lamentar por estes 5 ou 10 ou quantos anos a mais de existência ele recebeu. E se a providência divina lhes concedeu esta oportunidade, é porque espera que ele possa refletir, tomar novas decisões, dar novo rumo à sua vida, porque lhe será cobrado com certeza os resultados que ele gerou na sua existência por estes anos a mais. Porque não importa se vivemos 5, 10, 15, 20, 80 ou 100 anos, esse limite é do corpo, o espírito é imortal. Nós somos eternos como espíritos, e o que importa é o que cada um fez, o que deixou de fazer, ao longo da existência curta, média ou longa que ele teve como experiência na Terra. E para finalizar, nós trazemos aqui um pensamento de Chico Xavier que retrata muito bem esta situação. Como já foi citado uma pequena parte dele, pela doutora Marlene anteriormente, em que nós colocamos essa imagem para mostrar que a vida é uma escada que nós vamos subindo degrau a degrau, galgando conhecimentos, virtudes, fazendo conquistas, onde o degrau inferior serve de base para a conquista dos degraus superiores. E ao recebermos um órgão novo, não vamos olhar para trás, para a vida e para o que passou. Devemos sim olhar para a frente. E este pensamento de Chico resume muito bem isso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É isso que o transplantado deve procurar fazer, um novo fim para a sua existência. Que Deus nos abençoe.